Boa noite a todos. Eu vou aqui convidar agora o Cleodon de Oliveira e vou fazer também a minha autodescrição, que eu não fiz. Eu sou a Carly Rodrigues, sou narradora de histórias da Biblioteca Pública, trabalho com os projetos de incentivo à leitura. Eu sou uma mulher branca, magra, tenho olhos claros, tenho cabelo castanho e ele está metade amarrado na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa branca com um desenho de um olho azul com asas, de manga essa blusa. Atrás de mim tem uma parede branca. E também eu uso um óculos com armação arredondada e vermelha. Eu vou aqui convidar o Cleodon de Oliveira para bater esse papo com a gente agora e conversar mais sobre os projetos que juntamente às bibliotecas por todo o estado do Ceará. Guardar o Cleodon entrar. Boa noite, Cleodon. Opa, boa noite, Carly. Estamos aqui, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, com você? Aqui tudo em paz, né? Tudo tranquilo. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo e estou lhe vendo bem direitinho. Meu áudio está Ah, que ok? ótimo. Acho que deu uma... destravou. Está conseguindo me ouvir, Cleodon? Estou ouvindo, beleza. Está travando? Deu certo. Pronto, já deu certo. Cleodon, seja bem-vindo. É uma honra, é um prazer receber você aqui nesta live da Biblioteca Pública Municipal de Iguatu, né? E também, assim, mais ainda, né, por você ser um iguatuense que tem a sua grande e imensa parcela de contribuição dentro do setor cultural aqui da nossa cidade e região também, né? Com os seus projetos sociais e os projetos culturais que você vem desenvolvendo, não só na área de teatro de bonecos também, mas a sua contribuição na formação artística e educacional e cidadã de muitos jovens da nossa cidade, né? Temos, de fato, que reconhecer isso, né? Eu sou uma artista que tive a oportunidade de passar pelo processo formativo, no qual você foi um grande realizador e desenvolvedor desses projetos aqui no município, e eu tive a oportunidade de passar por um desses seus projetos no nosso município, tá? Então, assim, em nome da Secretaria de Cultura, da Biblioteca Pública também, nós desejamos que você seja bem-vindo e esse papo vai ser maravilhoso, assim, para a gente conhecer mais ainda essa grande história da Companhia Chacoalho, né, de teatro de bonecos. E aí, eu gostaria que você fizesse a sua autodescrição, né? E também apresentasse um pouco da Companhia Chacoalho, porque eu sei que a Companhia Chacoalho foi criada em 1992, não é isso? Aqui na cidade de Perfeitamente. Iguatu, que foi estreada com o espetáculo Chapeuzinho Vermelho. Porém, já faz um tempo aí, né, participando de muitos festivais, de muitos eventos, de muitas ações, e também com a criação de vários espetáculos, e eu ouso dizer que é uma companhia pioneira na área do teatro de bonecos, né, aqui na região, e depois você vai mais para frente, vai poder falar para a gente, né, sobre esse trabalho com o teatro de bonecos, mas que também já faz um tempo que vocês estão atuando na cidade de Fortaleza, né? E aí, eu gostaria que você fizesse a sua autodescrição e se apresentasse e apresentasse para nós e para quem está assistindo agora o que é, quem são a Companhia Chacoalho de Teatro de Bonecos. Primeiro, eu começo aqui te cumprimentando, né? E dizer da alegria, da satisfação da gente poder que dentro sempre do contexto, né, que a gente vive, né, da questão cultural, né? Cumprimentando, boa noite, né, às pessoas que estão assistindo a live, boa noite aos artistas que estão prestigiando esse momento, e a gente fica realmente muito feliz, né, quando a gente está participando de uma live como essa, porque tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver
também com essa questão de se trabalhar juntamente com educação, cultura. Então, tudo isso eu acho que vale a pena, né? E fazendo aqui a minha autodescrição, meu nome é Claudão de Oliveira, né, tenho 64 anos, cabelos grisalhos, já a barba branquinha, usando óculos e estou usando uma camisa estampada com florzinha, né? E atrás de mim, uma tela, um fundo verde, né? Esse fundo verde eu utilizo muito para fazer o trabalho aqui de alguns vídeos e imagens que a gente faz aqui do trabalho que a gente desenvolve. Então é isso, né? Muito bom a gente estar aqui, Carle. Prazer demais, né, poder conversar contigo. A gente já vem se comunicando há algum tempo e isso eu acho que levou a você ter essa ideia, né, da gente bater esse papo e falar sobre teatro, falar sobre bonecos, falar sobre uma série de coisas, e mais especificamente, claro, falando sobre a Companhia Chacoalho de Teatro de Bonecos, né? Se você quiser ir fazendo algumas indagações, tudo bem, senão eu já vou fazendo um pouco, narrando um pouco aqui do histórico da companhia e dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo com essa linguagem, que é uma linguagem muito específica, né, aqui do Nordeste, que é o Teatro Popular do Nordeste, e a gente já vem trabalhando há bastante tempo com essa linguagem do teatro de bonecos, do teatro de animação. Então é muito bom a gente poder passar essas informações e as experiências que a gente tem vivido com relação às artes cênicas, né, com relação, eu acho que de um modo geral, à questão cultural, às artes e tudo mais. Isso. A gente sabe, né, que as artes cênicas, as artes no geral, têm um papel de extrema importância na formação do ser humano, do cidadão, né? E não diferente, a sua arte, ela promove isso, né? E assim, e está inserida especificamente dentro desse universo da educação, né? Levar a educação, levar um incentivo à leitura através do teatro de boneco é uma das coisas que também motiva essa live, né? A gente, de fato, já vem conversando há algum tempo e eu acho que ações como essa são importantes que estejam inseridas em espaços como esse aqui, né? Da Biblioteca Pública de Iguatu, não só de forma presencial, mas principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente tem que estar adaptando as formas de trabalhar, eu acho que é de extrema importância a gente conversar sobre esse assunto. Então, assim, você poderia fazer agora a apresentação da Companhia Chacoalho, né? E explicar um pouco como é o processo de vocês, esse processo de trabalho do teatro de bonecos mesmo, né? Pois você já deu o pontapé inicial aí, falando um pouco sobre o histórico, né, da companhia. E só uma coisa que eu quero enfatizar aqui, que você colocou, né, que a companhia era pioneira em Iguatu, nesse trabalho de teatro de bonecos, mas, na verdade, existiu grupos anteriores, né, que eu acho que não é do conhecimento de algumas pessoas e outras não, né? Eu acho que você talvez não tenha tido esse conhecimento, mas antes da gente tinha uma companhia chamada Acalanto, era a Companhia de Teatro de Bonecos Acalanto, que era uma companhia que era dirigida, né, os trabalhos eram dirigidos pelo professor Weber Andrade, e ele fazia parceria, né, eu acho que inicialmente com o Elison e depois com o Valber, o irmão dele. Então essa companhia, eu considero que seja a pioneira nesse aspecto, né, de se trabalhar, porque anteriormente a gente conhece alguns bonequeiros, alguns que passaram pela cidade, que passavam, né, que viviam fazendo suas apresentações nas vilas, né, em, em eventos, em muitos espaços e equipamentos culturais que existiam na época, né? E depois, eu não vou aqui falar do histórico da companhia do Grupo Acalanto de Teatro, mas eu comecei exatamente no Grupo Acalanto, né? Uma experiência, foi a minha primeira experiência nesse sentido de se fazer um trabalho substituindo, inclusive o Weber, né, que teve que viajar, então eu substituí, o Valber me convidou para fazer esse trabalho lá, e foi exatamente no mês de outubro, mês da criança,
e ele precisava de um ator, mas eu ainda não trabalhava com teatro de bonecos. E aí, a partir daí, a gente começou a se familiarizar com essa linguagem, né? Comecei a gostar e foi nesse período que eu comecei a aprender Nunca tinha tido experiência com teatro de bonecos e comecei a fazer esse trabalho exatamente com o grupo Acalanto, né? E posteriormente a isso, em 92, eu criei a Companhia Chacoalho Teatro de Bonecos, né? Que a companhia, como você bem colocou, né? A gente fez a primeira experiência de espetáculo com a companhia, foi exatamente a peça Chapeuzinho Vermelho. E isso porque eu comecei também estudando muito a Maria Clara Machado. E a Maria Clara Machado, os textos dela, muitos deles inicialmente foram feitos para teatro de bonecos. E ela sempre dava essa dica. Quando você for começar um trabalho, montar um espetáculo de teatro de bonecos, comece com uma peça simples, conhecida e de fácil acesso. E foi assim que a gente fez, né? Comecei montando esse espetáculo, Chapeuzinho Vermelho, né? Com atores também sem muitas experiências, né? Porque a gente ainda não dominava bem a questão do teatro de bonecos, mas com a participação em diversos eventos, participando de oficinas, conhecendo outras companhias e tudo, eu fui cada vez mais me apropriando dessa linguagem. E me apaixonei pelo teatro de bonecos e, paralelo ao teatro de palco, né, que a gente tinha um grupo aí que você também com certeza conheceu, que era o grupo Metamorfose, eu fui fazendo as duas coisas, mas fui fazendo um trabalho muito voltado para a questão dos bonecos, inclusive ensinando e passando informações, os saberes dessa arte para alguns atores aí de Iguatu, que também faziam parte do teatro de palco. E isso foi muito benéfico, né, porque a partir daí eu comecei a fazer vários projetos nessa área de teatro de bonecos. E como você é ligada a essa questão da literatura, né? Você trabalha na biblioteca, né? E tem esse projeto aí. A nossa experiência com bibliotecas é uma experiência também bastante, já faz bastante tempo, né? Até porque eu vou falar aqui do primeiro projeto que a gente começou a trabalhando juntamente com as bibliotecas, que foi um projeto chamado A Tenda e o Conto. Esse projeto A Tenda e o Conto, eu tive aquela ideia, né, de trabalhar a contação de história utilizando os espetáculos, as montagens do teatro de bonecos. Então, esse trabalho eu levei para dentro da escola e trabalhava muito juntamente com as salas de multimeios, as salas de leituras e a própria sala de aula, né? A gente fez esse trabalho, eu acho que bastante tempo em Iguatu, e depois eu comecei a levar essa proposta, né, da tenda e o conto para outras regiões. Além de fazer esse trabalho aí na cidade de Iguatu, a gente começou a trabalhar em outras cidades. E a cidade que eu levei esse projeto, esse sim esse projeto foi especificamente dentro de uma biblioteca, que foi a Biblioteca Municipal de Assaré. Esse projeto funcionava dentro da biblioteca e a gente fazia um trabalho de contação de histórias com atores caracterizados dos personagens e utilizávamos também o processo de leitura. Quando terminava o espetáculo, a gente levava a meninada para começar a folhear os livros. Nós tínhamos também um baú, né, de livros, que foi inclusive um projeto que eu fiz para a Saré, que na época a gente foi agraciado com esse projeto e nós equipamos todo esse projeto com esse baú de livros, né? E foi muito bacana, porque eu passei um bom tempo e formamos algumas pessoas na cidade com oficinas, com capacitações, e o projeto, enquanto eu trabalhei em Assaré, o projeto ele funcionou. Depois eu tive que migrar para Fortaleza e o projeto continuou aí. E hoje tem a Kelly Rodrigues, né, que é a menina que hoje que
coordena e dirige um projeto chamado O Canto do Patativa, ela deu continuidade e está inserida atualmente nesse trabalho de teatro de bonecos junto com a Rede Cearense de Teatro de Bonecos. E o trabalho não parou por aí, a gente começou a trabalhar esses projetos de contação de história, participando de editais, captando recursos. Aqui em Fortaleza mesmo trabalhei em salas de multimeios, em bibliotecas, com o projeto Mais Cultura na Escola, que era um projeto, né, na época do governo Dilma. A gente fez esse trabalho, foi muito legal também, né, e que foi um trabalho bastante elogiado, né, até que foram feitas várias matérias sobre esse trabalho, e foi muito bacana. E a gente estendeu para outras escolas, né, uma escola chamada João Paulo II, e teve também outras bibliotecas aqui. Então o trabalho, ele tem sido feito dessa forma, né? A gente tem captado recursos, tem levado para as escolas e tem feito também um trabalho de forma também com outros apoios, né? Que às vezes a gente não capta recursos, mas a gente tem outra forma de parcerias. E essas parcerias, elas vêm se dando ao longo, né, de todo esse tempo, de toda essa trajetória que a gente vem trabalhando com o Teatro de Bonecos. Aqui em Fortaleza, passei por várias experiências, levamos espetáculos para bibliotecas dos Cucas, espaços como o Centro Cultural do Bom Jardim, que tem uma biblioteca também muito legal, e fiz um trabalho lá com palestra, passando as informações. Então, todo esse processo, Carley, a gente vem levando, né, para as bibliotecas, até porque é um espaço que se trabalha diretamente com a leitura, e nós sempre escolhemos alguns autores, né? E esses autores, a gente escolhe de uma forma que nós possamos fazer adaptações. A gente sempre adapta aquela literatura infantil para a linguagem dramática e leva para o teatro de bonecos. Então, a partir daí, a gente começa a nossa contação de história, né? Utilizando todas essas ferramentas, porque a gente sabe que é de fundamental importância esse processo de incentivo à leitura, né? E como é que a gente incentiva a leitura? Com projetos dessa natureza, né? E cada ator, cada agente cultural escolhe a sua forma de passar essas informações utilizando essas ferramentas. E a ferramenta que a gente usa é exatamente o teatro de bonecos, né? E a gente vem conseguindo, sabe, conquistar esses trabalhos dentro da escola, né? A gente sabe que não sofremos assim algumas restrições, né, tanto do ponto de vista financeiro, como às vezes do ponto de vista de você ocupar os espaços, né? Você tem uma certa dificuldade, mas a gente vai sempre superando, né? E sempre utilizando esses equipamentos culturais para fortalecer esse trabalho, né? Então vem a literatura, o teatro de bonecos, e a gente utiliza também outras maneiras de divulgar essa arte e também utilizar a literatura infantil escolhendo esses autores. Atualmente eu estou trabalhando com um autor que é muito amigo da gente, conhecido de longas datas, né, que a gente vem trabalhando nessa área, né, da cultura, e ele tem feito um trabalho espetacular, né, que é o Almir Mota. Então eu estou trabalhando já há mais de 2 anos, baseado aí fiz a adaptação do livro dele, O Bicho do Rio, e estamos com projetos futuros para continuar o trabalho com a literatura produzida pelo Almir Mota. Eu ia tocar também nessa questão, né? Então, o pontapé inicial para esses trabalhos do Teatro de Bonecos com as bibliotecas iniciou aqui, né? Na cidade de Iguatu, e depois ele foi se expandindo e ganhou uma proporção, de certa forma, maior em Fortaleza, né? E aí, é importante perceber o caminho que a Companhia Chacoalho vem seguindo, né?
os espaços que vão sendo abertos para que a companhia esteja inserida, mas também entendendo a maneira como a própria companhia busca de sustentar a sua arte e de levar cada vez mais essa tradição do teatro de bonecos, que hoje em dia, né, a gente não tem assim. Eu me lembro que quando eu era criança, era mais comum a gente ver, né, o teatro de bonecos. Eu achava incrível ver o teatro de bonecos, mas que hoje, né, muitas crianças ainda não conhecem, não veem, né, o teatro de bonecos. E aí, quando vem atrelado justamente essa questão da literatura, né, como você bem falou, com um texto que chegue nas crianças de maneira mais cativa ou mais lúdica, né, sem perder toda a essência do que é o teatro de bonecos. E uma questão muito importante e grandiosa, que eu acho, da Companhia Chacoalhos, é trazer esses autores do Ceará, né? Esses autores da nossa terra, como é o Almir Mota, né? Que é um dos autores que eu sei que você trabalha alguns textos dele. Eu também já contei algumas histórias, né, do Almir Mota, e principalmente essas lendas que ele traz, né? E lendas e mitos também do Ceará, que ele traz nessa linguagem direcionada à criança, né? Que é muito importante também a criança conhecer o lugar de onde ela veio, de onde ela está. E eu acho fantástico essa literatura que o Almir Mota traz. E quando a gente pega esse texto, essas palavras, e traz para o teatro de bonecos e coloca isso dentro de uma biblioteca, eu acho que se torna algo mais mágico ainda, não é verdade? Não tenha dúvida, cara, esses espaços, né, esses equipamentos culturais, principalmente a biblioteca, é um espaço que você pode, sem dúvida nenhuma, né, fazer com que não só a linguagem do teatro de bonecos, mas outras linguagens que possam ser utilizadas para que se tenha esse acesso à literatura de forma diversificada, né? Porque você sabe muito bem disso, né? Que quando a gente fala em leitura, existem diversas formas de desenvolver uma leitura, né? Tem a leitura através de imagens, a leitura através do teatro, a leitura, quer dizer, existem várias formas de você ter acesso à literatura. E uma das formas que eu acho fantástico é exatamente a literatura, o teatro de bonecos, né? Porque o teatro de bonecos também é uma linguagem muito dinâmica e que você tem uma capacidade incrível de fazer um trabalho de interação, né? Você interage com a criança na hora que você está mostrando aquele espetáculo, mostrando aquela história, né? E através, né, dessa linguagem você pode fortalecer, com certeza, o incentivo à leitura. O Até porque nós processo de trabalhamos formação do exatamente. leitor também, né? Porque esse processo de formar o leitor já começa desde cedo, né? Desde de criança, né? Então, eu acho que a arte atrelada a esse processo de formação do leitor é fundamental, né? Nesse sentido, quando se traz, Exatamente. principalmente elementos que são, vamos dizer assim, que são, por exemplo, da cidade e da região de uma criança, né? Como essas histórias que deveriam ser conhecidas pelas crianças, como as lendas dos lugares onde elas vivem, por exemplo, né? Isso aí, eu acho que há uma grande possibilidade da criança, do adolescente, do adulto também, porque muitas vezes as pessoas acham que o teatro de bonecos ele foi feito só para crianças. Na verdade, o teatro de bonecos ele atinge a todas as idades, né? A criança, o adolescente, né? Assim O como a jovem, o contação de adulto. histórias, né? Perfeitamente, né? A gente consegue passar essas informações e eu acho que dessa forma, né? Principalmente a criança, ela absorve rapidamente, né? Quando você está fazendo um trabalho com teatro e quando você está trabalhando um autor e você faz a divulgação desse autor, você escolhe esse autor, então ela também tem
a curiosidade, né, de buscar esses autores e começar a ler. E esse trabalho a gente tem que ser um trabalho permanente, não pode ser um trabalho que seja aquele trabalho único, né? Eu vou na biblioteca, não retorno mais e tal. Então precisa ter um projeto que seja voltado exatamente para esse despertar. Se as bibliotecas, como você faz esse trabalho aí, por exemplo, se todas as bibliotecas tivessem, quer dizer, um projeto, né, que pudesse enaltecer, né, a arte nesse sentido, quer dizer, ela vai fazer com que cada vez mais as crianças, cada vez mais as pessoas possam ter acesso à literatura. E a biblioteca, ela precisa ser ocupada, né, porque cada vez mais eu percebo o distanciamento não só das crianças, dos jovens mesmo, frequentarem as bibliotecas, né? E a biblioteca é um espaço muito bom para você, para o seu aprendizado, onde você tem, se a gente for pensar até do ponto de vista de conforto, né, para você ler, para você pesquisar, para você. Então, eu acho que o trabalho da biblioteca ela tem que ser fortalecido nesse aspecto e tem que ser reconhecido pelos gestores, né, pelos gestores da educação, da cultura, e precisa também de agentes, né, cito você novamente, né, de agentes como você para engrandecer esse trabalho e fortalecer, porque se não for feito dessa forma, vai ficar aquela biblioteca esvaziada, sem ter nenhum trabalho que seja voltado, né, assim, para essa literatura. Estou falando agora mais especificamente da literatura infantil, precisa ter esse trabalho lúdico, né, para que haja esse despertar e esse olhar da criança e, obviamente, de jovens, de adolescentes. Mas eu acho que o caminho é esse, né, a gente precisa furar essas barreiras e trazer para dentro da biblioteca esses projetos, né, que muitas vezes não é valorizado, não é entendido, não é. E olha que são gestores da área, né? São gestores de educação, de cultura, mas muitas vezes não dá o valor devido, né? Você sente dificuldade por conta de recursos, né? Por conta às vezes, de equipamentos, né? Porque dentro de uma biblioteca é necessário que haja todos esses equipamentos. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que todas as bibliotecas passam por essas dificuldades. Aqui em Fortaleza eu conheço bibliotecas que funcionam, tem pessoas fantásticas, né, que fazem um trabalho nesse sentido, né, que traz o jovem, que traz a criança para dentro da biblioteca. E daqui a pouco eu posso te falar de uma experiência que eu passei aqui em 2 ou 3 bibliotecas aqui de Fortaleza, aqui de bairros, né, da periferia. Isso. É de fundamental importância essa fala, né, para que a gente possa ter o entendimento do papel de um contador de histórias ou de um mediador de leitura dentro da biblioteca, né? Na realidade, as ações que acontecem na biblioteca, elas ultrapassam aquelas 4 paredes, né? A biblioteca ela está em diversos espaços que possa estar levando esse incentivo, esse conhecimento do que é a leitura, né? E aí eu reforço, sim, acho que as gestões todas, e isso é um processo em que todos os lugares a gente tem essas dificuldades, muitas vezes, de gerenciamento dos espaços, mas que é necessário ter essa atenção para que essas ações, essas atividades, elas ocorram, né? Aqui na Biblioteca Municipal de Iguatu, nós temos diversas ações dentro do programa ProLivro, e que tem projetos e ações voltadas para incentivar a leitura, em que a biblioteca pública ela abrange diversos outros espaços, né, com esses projetos, desde escolas, desde os serviços de assistência social, PSF, né, as unidades básicas de saúde, hospital, espaços públicos, todos esses espaços nós já contemplamos com as nossas atividades, né? E esse meio virtual é mais um espaço no qual a gente está tendo a oportunidade de trazer e apresentar esse projeto. E aí, eu trago agora a minha fala voltada para o seu projeto especificamente do teatro de bonecos nas escolas. Queria entender como foi que você
qual foi esse processo de montagem desse trabalho e qual foi a receptividade que esse projeto teve dentro dos espaços que vocês passaram? A gente teve uma experiência assim, muito interessante na época, antes de montar o projeto Atende o Conto. Essa ligação que eu tenho, né, de longas datas, né, não sei se você sabe, o Almimoto foi parceiro da gente aí nos anos 80, e todo o trabalho dele começou aí na cidade de Iguatu. Depois ele migrou para Guaramiranga, depois veio para Fortaleza, e começou a fazer um trabalho muito legal na Biblioteca Municipal aqui de Fortaleza, né, que inclusive foi recém-inaugurada ali no Dragão do Mar. E eu conheci um trabalho que o Almir fazia dentro da biblioteca chamado A Casa do Conto. E oportunamente eu fui ver esse projeto e achei assim super interessante. Inclusive registrei, né? Eu gosto muito de registrar os eventos por onde eu passo, os eventos que assisto, eu sempre gosto de registrar com fotografias e sempre tenho uma câmera na mão para fazer esse trabalho, né? E eu tenho esses registros do projeto A Casa do Conto. E a inspiração veio aí, né? Eu vi o projeto, achei super bacana, só que, como eu trabalho com teatro de bonecos, em vez de fazer um trabalho como o Almir desenvolveu, eu fui além disso nesse sentido, né? Porque eu queria usar a linguagem do teatro de bonecos. E deu muito certo, né? Porque eu juntei a gente trabalhava com 4 contadores de histórias, né? E trabalhava com um livro, a gente fazia a contação de história usando o livro na mão, né? Não eram contadores que iam contar a história sem usar nenhum tipo de, nenhum tipo de ferramenta, né? E a gente utilizava exatamente essa coisa da leitura nesse aspecto, né? O ator ia contando a história e utilizando o livro, exatamente que a gente pensava dessa forma. Quer dizer, a criança viu o livro e seria uma forma também de incentivar a ele a ter o livro na mão, né? Poder ver, né? Pegar e folhear esse livro. Então tinha essas etapas, né? A gente trabalhava com alguns personagens e os personagens, uns foram inspirados no projeto A Casa do Conto e outros a gente criou, né? A gente foi adaptando ao nosso jeito, né? Tinha personagens de bruxa, de fada, de mágico, né? Utilizávamos palhaço, e todos os atores que a gente trabalhava era daí de Iguatu, né? Pessoas que você os conhece, né? Que hoje eu não sei quais são os processos que eles estão utilizando atualmente aí na cidade. Mas todos eles passaram, a Lúcia Moraes, o Cairo Salles, o Rogério, Socorro Batista, né? Excelente atriz, hoje professora. E quer dizer, esse pessoal, na época, eram também integrantes do projeto Arte Criança. Então eu fui pegando essas pessoas que já tinham habilidades, né, para trabalhar no palco, que já tinham uma desenvoltura. E isso garantiu o sucesso absoluto do projeto, né, porque o projeto a gente conseguiu fazer uma parceria muito interessante, que foi com um programa chamado Crer para Ver, que era um programa da Natura Cosméticos. Então, o Crer para Ver, eu não sei se tu conhece esse programa ele trabalha sempre trabalhou com a educação infantil. E a gente passou por um processo também de formação com o programa Crer para Ver. E foram 2 anos que esse programa ele apoiou de forma direta, né, durante esses 2 anos, inclusive financeira, né, e de outras formas também, né. Os trabalhos eram publicados em revistas do CRE para Ver. Então, isso foi muito legal porque a gente tinha recursos para fazer essa montagem, a gente tinha recursos para trabalhar a questão do figurino, a gente comprou todo um equipamento e isso deu sustentabilidade ao projeto. E nós levamos esse projeto para a zona rural, né? A gente começou na zona rural, a gente atendeu 6 escolas aí
do município de Iguatu na época. E circulamos, toda semana a gente estava numa escola, pela manhã e pela tarde, fazendo essa contação de história, distribuindo os livros para a criançada ler, que tinha o baú, né, com os livros, e tinha esses personagens. E a gente trabalhava também com música, né, tinha as músicas que a gente utilizava, e finalizava com uma história com o teatro de bonecos. Né? A gente já ia para dentro da tenda, né, eu já fazia esse trabalho com o Cairo, que também era muito bom no teatro de bonecos, e depois a Socorro. Então foi isso, né? Foi essa primeira experiência. E eu levei essa experiência, como já frisei antes, lá para o município de Assaré. Né? Trabalhei 7 anos em Assaré e esse projeto ele continuou também em Assaré e trabalhando dentro da biblioteca. A gente levava, em vez de ir para as escolas, era o inverso. Em Iguatu, a gente ia para dentro das escolas e em Assaré a gente trazia a escola para dentro da biblioteca. Então foram experiências muito boas, muito promissoras, eu diria. E daí, quer dizer, teve um respaldo assim, muito bom, porque as escolas depois começavam a solicitar as apresentações do projeto. Quando uma escola via que a outra estava com esse projeto dentro da escola, ficava sempre com aquela cobrança, né? E até pedia, através da Secretaria da Educação, que a gente fazia essa parceria, ela não se dava de forma isolada, né? A gente tinha parceria com a Secretaria da Educação, a gente não ia para dentro da escola sem ter um diálogo, sem ter uma comunicação com a Secretaria de Educação. E esse projeto era acompanhado pela Secretaria da Educação. Isso levou o projeto a ter longa vida, né? E a gente expandir para outros espaços. Né? E foi aí que como eu já frisei antes, né, que a gente migrou para Fortaleza, a gente deu continuidade a esse projeto aqui, mas já com modificações, já utilizando de forma diferente, né, porque a cada momento a gente tinha atores e atrizes, contadores de histórias, e obrigava a gente a modificar o projeto, né, pela própria estrutura de cada época, pela própria questão financeira, de equipamentos e tudo. E aqui em Fortaleza eu tive a oportunidade de conhecer um contador de história lá em Assaré, um cara do Cariri, o Josifran Teixeira, que é palhaço, um grande artista, e um ótimo, excelente contador de história. E como ele trabalhou comigo em Assaré, coincidiu, ele veio para Fortaleza, tudo na época, eu, ele e tal, e a gente conseguiu fazer esse trabalho aqui. Eu trabalhei com ele aqui durante, eu acho que de 4 a 5 anos, né, com esse trabalho dentro das escolas. E foi muito, muito, muito promissor. Né? A gente tem uma boa experiência e tem assim, um trabalho que foi também muito reconhecido aqui. Então, essas experiências, Carly, elas se dão dessa forma. A cada momento a gente vai fazendo uma mudança, fazendo outra, né, e se adaptando à realidade em que se encontra, né, o nosso estado, a nossa cidade, o município que você está trabalhando. Então você vai se adequando aos moldes, né? Uma época que eu trabalhei fiz alguns trabalhos nas salas de multimeios, né? Depois acabaram com essas, que a gente até chamava também de biblioteca dentro das escolas. Era uma espécie de biblioteca, né? Dentro da escola. Então tinha gente que fazia projetos muito bacana e éramos convidados para fazer esses trabalhos também, né? E essa experiência, ela se dá dessa forma, né? A cada momento você vai se adequando. E as parcerias também vão mudando, porque cada artista, cada contador de história vai surgindo coisas novas na vida deles e vão fazendo outros trabalhos, né? E a gente vai buscando novos parceiros. E com o tempo eu também tive a felicidade de reencontrar aqui um artista, inclusive não é de Iguatu, é de Jucás, mas ele participou também na época, né, desses projetos, foi o Bima Moreira. O Bima Moreira, hoje ele é o meu parceiro da companhia
e já está, eu acho que é 5 a 6 anos que a gente vem trabalhando aqui em Fortaleza, fazendo esses trabalhos, né? E eu estou aqui falando, né? Não sei se está ficando Eu estou, cansativo, né? eu estou ouvindo, Mas, né? E é, refletindo aqui sobre tudo isso que você fala, porque de todas essas pessoas que você citou, né? Alguns são também funcionários, por exemplo, o Caio também é funcionário da Secretaria de Cultura, né? São pessoas que têm a contribuir dentro desse processo e que também passaram por um processo formativo junto às ações que você desenvolveu aqui na área da cultura, na área da arte, que se refletem até hoje, né? E, de fato, a gente espera que, pós esse período de pandemia, quando as coisas melhorarem, que a gente consiga trazer a Companhia Chacoalho Teatro e Bonecos para dentro da Biblioteca Pública de Iguatu também, né? Dentro dos nossos projetos, parcerias futuras. E aí você falou também da Casa do Conto, né? Que é um outro projeto grandioso. Esse ano eu tive a oportunidade de participar de um dos eventos da Casa do Conto, né? Eu levei uma história, a Princesa de Bambu Luar, uma recolha de Câmara Cascudo, mas também, assim como vocês montam o teatro de bonecos do Bicho do Rio, eu também montei a contação de histórias, né, do Bicho do Rio, e eu aproveito para convidar o pessoal para seguir a página do YouTube da Biblioteca Pública, que lá nós estamos postando uma vez por mês vídeos de leitura, né, porque é outra forma de se incentivar a leitura muito importante, essa questão, como você falou, do projeto de contação de histórias, da leitura com o livro. É uma outra questão também que eu gosto muito de fazer e eu estou buscando gravar algumas leituras e colocar no canal do YouTube da biblioteca para que o pessoal possa ter acesso, claro, obviamente, com as questões dos direitos autorais, né, para a gente não estar violando essa questão dos direitos autorais. Algumas obras são liberadas, outras não são, tá? Então, assim, a gente tem todas essas explicações lá com relação aos direitos autorais desse material que está no YouTube, que é um outro processo que a gente também tem que ter muito cuidado, mas esse projeto da Casa do Conto é grandiosíssimo, com o Almir Mota, também a Júlia Barros, tive a oportunidade de participar. E, naturalmente, esses processos de adaptação que a gente vai sofrendo, eu também passo por isso na Biblioteca Pública, desde 2014 que eu realizo os projetos de incentivo à leitura, então tive muito que ir percebendo os espaços que eu fui me inserindo e como que eu poderia estar levando esse trabalho, né, de incentivo à leitura, como que eu poderia estar colocando a contação de história inserida nesses espaços que vai além da sala de aula, que vai além das salas de multimeios, né? Como eu citei antes, eu busquei também, através de parcerias, inserir a narrativa de histórias nas salas de espera dos centros de saúde, né? As UBSs ou PSFs, no hospital, nas praças. Então, de fato, é todo esse processo adaptativo que a gente vai percebendo como melhor o trabalho vai se encaixando, né? Então, assim, eu acho grandiosíssimo essa proposta de trazer o teatro de bonecos para dentro das bibliotecas, né? Eu queria só ressaltar aqui a participação da coordenadora da Biblioteca Pública, a Melissa Batista, e também da secretária de Cultura, Cristiana Antunes. E aí, Cleudon, tem algumas pessoas aqui nos comentários que estão saudando você, dando boa noite. Por exemplo, a Soraya Magalhães, né, está dizendo que é uma alegria que você esteja aqui. Tem outras pessoas também saudando. Editora Luca Rocas, ele fala sobre o Wellington da Costa Pereira, que diz que é um pioneiro da arte em Iguatu, né? Lá no começo eu falei sobre a Companhia Chacoalho ser pioneira, né? Porque, assim, desde quando eu conheço, né? Então, assim, antes da Companhia Chacoalho, eu não tive esse contato mais direto com outros fazedores dessa arte, né? Então, eu falo assim, para mim, né? Que passei a conhecer esse trabalho depois, seja a ser pioneiro. Mas já estão surgindo outros nomes, né, que eu não conheço, mas acredito que você você talvez falou aí, foi o conheça. Lu Carocas? Editora Lu Carocas, O Lu Carocas, ele é um poeta popular, né? É professor, inclusive, e eu tenho um contato aqui muito bom com ele, né? A gente
desenvolver um projeto em parceria chamado Quintal Cultural, né, que a gente tratava muito da questão do cordel e da literatura de cordel e da cultura popular em si, né? A gente fez um trabalho, fizemos 6 edições do Quintal Cultural e foi muito interessante, né? E o Lucarocas tem uma experiência fantástica, né, nessa área da literatura, e a gente está sempre em contato e quero dar o meu grande abraço aí ao Lucarocas e às pessoas que estão assistindo aí, prestigiando a live, né? Até porque a gente necessita muitíssimo, né, dessas pessoas para que possam divulgar essas atividades. Eu acho isso aí fundamental. A Lúcia Moraes também entrou aqui. Teve outra pessoa aqui. E também o Almir Mota, estou vendo aqui. O Almir Mota entrou na live também. Saudar o Almir Mota, já que estamos falando também do trabalho, né, dele aqui. Grande Almir, grande Almir. E dizer da satisfação, meu dom, que é bater esse papo, mas incrivelmente a hora está voando aqui. E aí eu queria saber... Está se exaurindo, né? Não é? Para mim faz 5 minutos que a gente está falando, mas já vai um tempão aqui, né? Pois é, eu até preparei aqui o material para mostrar, mas parece que não vai dar, né? Não vai dar tempo, né? Alguns bonecos, nós temos um tempinho ainda. aqui, Eu ia justamente perguntar sobre os bonecos, o que você poderia mostrar para a gente também falar já de amanhã, que tem espetáculo também, né? Amanhã a gente teve uma parceria aí, né, com a Companhia Hortite, né, de teatro, e a gente vai estar com o Bicho do Rio. E não sei se você está sabendo, em outubro a gente vai estar se apresentando lá no espaço da Hortite, né, com o Bicho do Rio. Isso é muito bom, né? A gente vai tentar. Depois, no privado, eu converso contigo sobre uma programação que a gente está pensando aí na região. Tranquilo. Amanhã às 17 horas, no YouTube da Companhia Hortite, Cia Chacoalho vai estar apresentando o Bicho do Rio. E antes da apresentação do Bicho do Rio, eu vou estar com uma micro-oficina de confecção de dedoches também pelo YouTube da Companhia Hortite. E aí eu queria ver o material que você trouxe para a gente. Tá bom. Esse material eu vou te mostrar aqui alguns trabalhos, né, que a gente fez no sentido de confecção de bonecos, porque o último projeto que eu estava desenvolvendo na biblioteca, que eu não mencionei, ia mencionar realmente por último, que é chamado Expo Bonecos, que é um trabalho de exposição de bonecos na biblioteca. Então a gente aproveitava, deixava, dependendo do tempo que a biblioteca tivesse disponível, 15 dias, os bonecos expostos, às vezes 20 dias. E essa experiência estava sendo muito interessante porque eu fiz lá numa biblioteca chamada Biblioteca Cristina Poeta, né, que esse trabalho a gente fazia em parceria e eu aproveitava para fazer os ensaios abertos também, né? E fazia também esse projeto, a gente trabalhava também uma roda de conversa, né, com a plateia, com aquela plateia que era atendida pela biblioteca. Então foi uma experiência muito curta, porque aí chega a pandemia e tal, aí bloqueia um monte de ideias que a gente tem para desenvolver. E também tive a oportunidade de fazer um trabalho na biblioteca infantil do Conjunto Ceará, e já estava me programando para outras bibliotecas, mas a gente teve que parar. Mas para encurtar aqui a história, eu vou mostrar algumas experiências de trabalho que a gente faz, que são os trabalhos, os bonecos nossos são todos artesanais, né? Tem toda uma técnica que a gente desenvolve para trabalhar com materiais acessíveis e baratos, né? Então, um dos trabalhos que eu faço é o trabalho feito com papel, papelão, corda, e não vai dar para me estender muito nisso, mas eu vou mostrar um pouco aqui. Mas como eu tenho um trabalho que o próximo projeto que a gente está trabalhando aí para desenvolver, também de autoria do Almir Mota, que é O Mistério dos Caretas. Então eu trabalhei nessa pandemia, algumas experiências que fazia tempo que eu não trabalhava, que são as máscaras, né? E através das máscaras eu também fiz uns bonecos, que esses bonecos a gente quer utilizar no trabalho
do Almir, que é o Mistério dos Caretas, né? Essas máscaras, né, são máscaras simples, feitas todas de papelão, né, e cola e tinta, né? São as máscaras bem simples, né? Esse foi um trabalho bem Coloca um interessante que pouquinho eu mais para cima, Cleodon. Isso, agora eu tô vendo cobrindo, direitinho. dá para ver, né? Dá. É Ou então é você uma, coloca mais para trás. Aí, dá para visualizar, né? dá. Tá? Então eu vou mostrando logo essas máscaras para depois mostrar. E elas sempre têm a mesma técnica, né? A gente usa as pinturas diferentes, mas sempre utilizando a mesma técnica, né? Ela é feita toda de papelão, bem artesanal mesmo, né? Bem, bem legal. E Assim como os bonecos também, né? Que é feito de material. exatamente a mesma técnica que eu uso para fazer os bonecos é a técnica que eu uso para fazer essas máscaras, né? Né? Mostrando aqui o fundo, como é que funciona, e serve também para decoração, né? Né? Ela é bem rústica, né? De forma bem rústica. Vou colocar aqui no chão, né? Então vem agora os bonecos que a gente pode utilizar também na contação de histórias, né? Isso aqui é feito todo utilizando a mesma técnica, né? Que são os bonecos que esses bonecos eu comecei esses projetos agora na pandemia. Inclusive tem um projeto meu aí chamado Brincando com Bonecos, que eu utilizo esse tipo de boneco aqui, ó. É um tipo de manipulação direta, só que você faz sozinho, né? Tá? Isso aqui, um desses bonecos, a gente utiliza também para fazer, contar a história. Isso, eu vou pegando aqui outro. Falando nesse seu trabalho, né, de confecção dos bonecos, eu me recordo e gostaria até de deixar registrado aqui uma figura Hã? daqui da cidade de Iguatu, conhecida como Mestre Design, que ele é um dos poucos, né, um dos 12 na realidade, bonequeiros que fabricavam o seu boneco, que botava a tenda para brincar. O Mestre Design, poucas pessoas na cidade de Iguatu conhecem, mas ele é um mestre bonequeiro aqui que fica ali na Barra, mora na Barra, se eu não me engano, mas quase ninguém conhece, né? Então, eu queria deixar registrado aqui que nós temos outras pessoas que também são importantes nessa área do teatro de bonecos na nossa cidade. E eu até deixo essa live em homenagem a ele, né? Porque é uma figura muito importante e eu tenho vontade de um dia fazer um trabalho sobre a história dele, sobre a brincadeira que ele fazia aqui na cidade. Pois é, inclusive, eu quero relembrar aqui que eu descobri o mestre Zaya, foi através até de uma informação dada pela professora Nildinha, na época ela era atriz e tudo, e tinha um sobrinho dele que falou para ela, né, que o tio dele trabalhava com a brincadeira do teatro de bonecos. E eu oportunamente fui lá, visitei-o e depois, numa pesquisa que a Ângela Escudeiro fez, eu fui com a Ângela lá e ela, inclusive, está registrado no livro do Cassimiro Corpo, né, da Ângela Escudeiro. Eu não sei se Tem na você tem aí na biblioteca, biblioteca. tem Tem, esse né? registro na Pois é, biblioteca. e tem o registro dele, né? Foi muito pertinente isso. Pois é, ó, e então esses são os bonequinhos que eu estou utilizando atualmente, né, para os projetos, que é o projeto Brincando com Bonecos, que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, né, e está também no YouTube, e eu faço várias performances com esses bonecos, né, utilizando essa técnica aqui, que ainda nem batizei ainda, não sei nem como chamar, mas é como se fosse uma manipulação direta, né, que você utiliza o boneco e faz movimentos utilizando os dedos, né? Então, são feitos todos nessa mesma técnica que eu utilizo nas máscaras, né? Então, mostrando, e eu vou mostrar aqui um dos bonecos que são mais conhecidos popularmente. Esse aqui eu utilizo no espetáculo Bicho do Rio, que é o boneco que faz a abertura do espetáculo, né? Então, um boneco de luva.
E aqui no Ceará também a gente chama de Cassimiro Coco, né? Tá vendo? Esse aqui é o bonequinho que faz a apresentação e a abertura do espetáculo, né? Tá vendo? No espetáculo Bicho do Rio, né? Que é o Benedito. Maravilha. Se vocês Né? puderem acompanhar o Instagram do Cleudon ou da Cia Chacoalho, vocês vão estar acompanhando um pouco desse processo que o Cleudon está apresentando, né? Que ele tem gravado uns vídeos e tem mostrado como é esse processo. Esse último boneco é o do espetáculo de amanhã, e aí nosso tempo já está indo. Eu queria que você apresentasse ele e já fizesse as suas considerações finais, Cleudon. Pois é, esse aqui é o boneco que a gente utiliza no espetáculo Bicho do Rio, né? Que faz a cena, né, com o bicho, né? O Bicho do Rio é o espetáculo que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, que também já foi aprovado, né, aqui em Fortaleza, pela Secult4, a gente foi agraciado, e estamos aí expandindo cada vez mais esse trabalho, né? Então, esse é o espetáculo que a gente está em evidência, mas a Companhia Chacoalho tem vários outros espetáculos, né? Nós temos trabalhos como o espetáculo também, que é muito, muito bom, que é relacionado à questão da natureza, que é o roubo das árvores, o sumiço das árvores, né? E esse espetáculo também a gente já teve cartaz por bastante tempo e a gente tem uma longa história nesse sentido. Mas, chegando ao final, gostaria não, eu te agradeço assim imensamente, né, pela oportunidade da gente estar batendo esse papo, falando, né, de cultura, falando de arte, falando de teatro de bonecos, falando de literatura, falando todas essas coisas que eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, né, de fazer esse trabalho, de divulgar, de ficar em evidência e não deixar a coisa, não deixar a peteca cair. A gente sabe que muitas vezes o artista ele fica desanimado e às vezes deixa a sua arte por conta dessas dificuldades, mas a gente tem que ser insistente, tem que ser resistente e continuar com o trabalho, porque sempre surgirá uma oportunidade para a gente poder trabalhar essa questão aí da educação, da leitura, da cultura. E vou deixando aqui o meu abraço, né, a todas as pessoas que estão prestigiando essa live. E você, Carleta, parabéns por esse trabalho. E com certeza a gente vai poder realizar encontros presenciais relacionado a esse projeto. Eu creio que, até porque, passando mais esse momento, eu também vou dar um retorno a Iguatu, né? Eu estou sempre indo a Iguatu quando há necessidade e, com certeza, a gente vai poder retomar essas atividades por aí. Eu que agradeço a sua presença, assim, para a gente esse é um momento grandioso, né? E muito importante. Parabenizo pelo seu trabalho, agradeço a sua disponibilidade em estar aqui conversando com a gente. Vida longa para o Teatro de Bonecos.